Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro da transição cidade-campo. É um prazer estar aqui com vocês. Já tem um tempinho que a gente está aguardando por esse dia. Fiquei ansiosa de começar esse trabalho hoje com vocês. Eu sei que já tem algumas pessoas que deram boa noite aí. Boa noite, Miriam. Boa noite, Vera. Tem algumas pessoas que estão chegando. Alguns disseram para mim que mais 10 minutinhos estão chegando ainda. Então dá para a gente bater num papo aqui um pouquinho. E vocês podem colocar as perguntas aqui, tá? Pelo chat. Vamos fazer um bom bate-papo hoje sobre essa transição cidade-campo. A gente preparou um material hoje dando continuidade ao primeiro encontro, mas a gente quer bater papo com vocês mesmo. Então, é importante que vocês façam as perguntas para que a gente possa estar avançando com esse conteúdo aí que a gente está preparando para vocês. Recebi o contato da Vera durante esse período aí. Foi muito bom, Vera, falar contigo, saber como é que está a ansiedade de vocês, a vontade de estar avançando com esse processo. Então, para a gente é muito legal a gente estar recebendo esse feedback aí de vocês, para a gente poder ajustar o conteúdo aqui, né? De acordo com a realidade que vocês estão aí demandando, tá bom? A gente vai dar aqui mais uns minutinhos aqui, uns 5 minutos, para a gente poder aguardar aí. O pessoal está chegando um pouquinho mais, os que mandaram mensagem pedindo, mais 5 minutos, mais 10 minutos a gente vai estar entrando. Então, a gente vai ter um pouquinho aí de tempo para a gente poder estar passando isso aí para vocês, tá? Só um minutinho aí que a gente já está entrando. Aqui, eu vou passar isso aqui para vocês. Chegando. Não sei ligando. Não estou ouvindo. Vamos lá, vamos começar. Transição cidade-campo. A gente tem muita coisa para conversar sobre esse tema e a gente precisa estar vendo aí com vocês bastante material para a gente estar trabalhando. Vamos começar hoje fazendo um pouco da leitura do que foi a primeira live para poder a gente conseguir dar continuidade nesse conteúdo para a gente pegar o fio da meada e voltar. Primeira coisa que a gente falou, que no processo da transição cidade-campo, nós estamos falando de 5 aspectos da transição. Então, quais são esses 5 aspectos da transição? Primeiro aspecto da transição, nós falamos na live passada, quais são as estruturas? Estrutura coletiva, estrutura individual, quais são as estruturas que a gente pode estar utilizando para estar fazendo essa transição para o campo, ou eu posso fazer uma transição individual também. Também falamos sobre alguns aspectos os critérios, né, para poder estar participando dessa escolha dessa propriedade, né? E aí até a Vera me perguntou, Geile, quais são esses 14 critérios, né? A gente falou de alguns desses critérios, não falamos ainda dos 14, mas a gente precisa falar um pouco mais desses critérios também. Eu vi que eu estou tendo demandas, né, de vocês aí de saber mais critérios sobre esse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre agricultura familiar. Então, como a gente mandou no material de divulgação, nós vamos falar hoje um pouco sobre agricultura familiar, um pouco sobre metodologias de produção. Bastante gente tinha me pedido esse tema, então a gente vai trazer ele hoje para vocês, e alguns diziam, não sei o que é não sei o que é outro, que tipo de agricultura eu trabalho, que tipo de agricultura eu devo estar praticando na minha propriedade, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui com vocês, que é muito importante, porque muitos vão estar trabalhando, mudando de profissão, né? Ao ir por campo, que profissão você vai ter? Provavelmente você vai ser um agricultor familiar. Na maioria dos casos, você vai se enquadrar dentro dessa classificação. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Metodologia de produção. O que é que a gente tem de metodologias hoje? A gente tem a agricultura convencional, nós temos a agroecologia e nós temos a agricultura sintrópica. O que é que são essas três?
o que é que divide, por que é que uma é diferente da outra. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse processo e também começar a falar aqui dos nossos próximos encontros. A gente já acordou na primeira live que esses encontros vão ser mais frequentes. O primeiro encontro foi um encontro um pouco mais longe, né, quase um mês entre o primeiro e o segundo, em função de que eu estava precisando também fazer uma cirurgia, ainda estou com a mão, né, um pouco precisando de cuidado ainda, mas deu tudo certo, está tudo bem, e agora, da agora para frente, a gente vai conseguir fazer esses encontros com mais frequência, até para deixar esse tema mais aquecido, para a gente estar se encontrando mais vezes, para poder a gente conseguir estar cada vez mais formando uma comunidade, formando um grupo para trocar experiência, um grupo que está trazendo as suas dúvidas para que a gente possa estar trabalhando aqui, tá? Então, eu estou vendo aqui que estão chegando mais pessoas, Tiago já chegou aí na área do boa noite, Sandra Moreira, um grande abraço aí para vocês, Tia Lara chegou aí com Tia Emília, então tem uma turma aí que está chegando aí, e a gente vai estar começando a falar sobre os temas que a gente propôs para o dia de hoje. Então, recapitulando a primeira live, quem não assistiu a primeira live, o link está aqui na descrição desse vídeo de hoje. Então, se você fechar o chat e você for na descrição do vídeo, tem o link lá. A gente vai colocar aqui também no YouTube, para que você possa estar tendo a oportunidade de acompanhar também o primeiro encontro que nós tivemos. Mas eu vou chegar aqui e também falar de forma geral. Oi, Tana, boa noite para você. A gente está aqui falando com um pouco do que foi o primeiro encontro, para que a gente possa estar avançando e falando hoje de mais aspectos dessa transição cidade-campo, tá bom? Então, vamos lá falar um pouco. Primeiro, na primeira live eu me apresentei, falei um pouco da minha história, né, produtora rural, nasci em família de produtores rurais, a empresa que a gente trabalha, os trabalhos que a gente tem feito, né, com coordenação do Pátio Mandiocultura, trabalho na Polímata. A Polímata é a nossa empresa de prestação de serviço, de consultoria, de assistência técnica rural, onde a gente trabalha na Bahia e em Minas Gerais. Falamos dos nossos contratantes, né? Suzano Papel e Celulose, Veracel, nossa parceria com a Embrapa e com o Banco do Nordeste. Então, foi uma visão geral de com quem é que vocês estão falando. A gente não vai se delongar por aqui. Quem não viu na primeira live tem a oportunidade de ver. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma Futuro Rural. É uma plataforma que está sendo construída. Vocês estão sendo privilegiados de estarem começando a conhecer a plataforma no seu início, mas a gente vem com uma equipe aí trabalhando para colocar conteúdo, para colocar apoio para o produtor de forma digital, para que a gente consiga atender mais pessoas. Nós temos uma limitação, né, de estar trabalhando no presencial, então a gente consegue atender pouca gente no presencial, mas no digital a gente vai poder atender mais pessoas, e a gente está trabalhando fortemente aí na questão da levar informação para o agricultor com relação ao futuro rural. Então, o nosso objetivo é contribuir para a estruturação de propriedades rurais autônomas, através da disponibilização de informações, troca e produção de conhecimento coletivo. A gente vai começar a fazer isso como? Nós vamos fazer isso da forma com formações, né? A gente vai estar disponibilizando cursos, vamos estar disponibilizando mentorias, para que as pessoas possam estar se sentindo seguras em fazer essa transição. E depois, a produção de conhecimento. Então, a gente vai ter uma plataforma para ajudar o agricultor familiar, para ajudar o produtor rural, para que ele se sinta seguro, tendo um apoio de toda uma equipe técnica capacitada para estar atendendo ele. De forma participando do processo, a gente tem várias possibilidades com a plataforma Futuro Rural. E a gente vai estar trazendo, assim que a gente conseguir começar a lançar mais possibilidades da Futuro Rural, a gente vai estar trazendo elas aqui para você. Então, na primeira live falamos dos 5 aspectos, estruturas coletivas individuais, falamos de alguns aspectos bióticos e abióticos. Eu sei que tem gente aqui que quer ouvir mais sobre isso, já me pediram. A gente pode colocar também outras lives aqui para falar mais aprofundado sobre esses critérios bióticos e abióticos. Tem a questão da análise dos aspectos legais. Nós temos também negócios rurais e acesso ao mercado. Então, a gente já falou de
dois aspectos na live passada, nas estruturas coletivas e as estruturas individuais, tá? Então, se você não viu, tá aqui o link na descrição, você pode assistir a primeira live para poder entender isso que a gente já falou aqui e a gente poder dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre agricultura familiar. O que é agricultura familiar e quais são os benefícios e também quais são as responsabilidades que a agricultura familiar tem. Não entendi por que você quer falar de agricultura familiar. Para os que chegaram um pouquinho depois, eu vou explicar novamente. A agricultura familiar é a profissão de quem normalmente está no campo. Se você está junto com sua família, participando da atividade rural, sua família está envolvida na atividade rural, tem algumas regras para você se enquadrar como agricultor familiar, mas é uma profissão regulamentada. Existe uma lei que fala o que é agricultura familiar, quais são os benefícios, quais são as políticas públicas que a agricultura familiar tem, para que vocês possam estar conhecendo essa realidade. Estou querendo ir para o campo, vou deixar de ser vendedora, vou deixar de ser professora, vou deixar a minha profissão na cidade e vou para o campo, que profissão eu vou estar tendo? Então, provavelmente, você pode ser um agricultor familiar, você consiga se enquadrar como agricultor familiar. E qual é a definição de agricultor familiar? Então, pela Lei 11.326, agricultor familiar é considerado um empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividade no meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela família. Então, quando a sua família ela está envolvida no processo produtivo, a sua renda vem prioritariamente dali. Você pode ter outra renda? Pode, mas a renda prioritária vem da atividade rural, você pode se enquadrar como agricultor familiar, tá? Então, um agricultor familiar, se você tem uma renda de até R$400.000 por ano, você pode se enquadrar como agricultor familiar, tiver até 4 módulos fiscais. Então, tem alguns detalhes para se enquadrar como agricultor familiar, mas é uma profissão regulamentada, em que a maioria das pessoas que têm falado comigo vão se enquadrar nesse processo, nessa profissão aí. E aí, sou agricultor familiar. Quem disse que eu sou agricultor familiar? Como é que isso funciona? Então, existe a declaração de aptidão ao PRONAF, chamada DAP, em que ela é a carteira de identidade do agricultor familiar. Então, é ela que diz, olha, você é agricultor familiar, eu sou um agricultor familiar, eu tenho a minha DAP, né? É isso que mostra que é um agricultor familiar. Para você tirar a sua DAP, você precisa apresentar os documentos que comprovem que você é agricultor familiar. E aí, quando fala declaração de aptidão ao PRONAF, o PRONAF é um programa, é uma política pública em que você tem acesso a financiamento com alguns descontos do próprio governo. Tem alguns benefícios em você ser um agricultor familiar. Você pode tomar o financiamento com alguns benefícios. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas uma coisa que é importante colocar para vocês hoje chama DAP, mas ele vai se chamar CAF, Certidão de Agricultor Familiar. Está em processo de regulamentação, já saiu uma lei, mas ainda precisa ser regulamentada para que ela entre em funcionamento e substitua a DAP. Mas até hoje tem funcionado a DAP. A DAP tem validade de 2 anos e a cada 2 anos o agricultor precisa voltar ao órgão emissor, apresentar a documentação e novamente emitir a sua carteira de DAP, né? A carteira da agricultura familiar. Quando é um casal, sai uma DAP e sai o nome do primeiro titular e do segundo titular. E aí você pode ter o DAP jovem, você pode ter DAP mulher, existem algumas categorias aí que podem estar sendo emitidas de DAP, né? E aí, como obter essa DAP? A gente estava falando sobre isso, e por que é importante para você ir para o território? Quando o governo ele vai definir as políticas públicas, vai definir investimentos, vai definir liberação de financiamento, ele olha para o território e vê quantos agricultores familiares tem aqui no território do sul da Bahia, tem no território do extremo sul da Bahia, tem em determinado território. E é o número de DAPs que vai dizer para aquele governo, ó, aqui tem mais agricultor familiar, aqui tem menos agricultor familiar, e a depender desse número de agricultores familiares é que o governo vai estar destinando recurso para os agricultores, tá? Então, seja para investimento na melhoria das estradas, seja para investimento em PA, em PNAE, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, que siglas são essas, né? PA, Programa de Aquisição de Alimentos, PNAE, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que para você vender para eles, você precisa ter DAP, tá? Então, sem a DAP, você não consegue acessar essas políticas públicas. E o Plano Safra
é um plano que o governo, todo ano, ele lança. Então, todo início de julho, o governo faz o lançamento do Plano Safra, tanto para o agronegócio, como também para a agricultura familiar. E aí ele diz quais são os descontos que ele vai dar, quais são as linhas de investimentos que são prioritárias para aquele ano. Então, a gente tem benefícios, né, e políticas públicas específicas para essa categoria, né, de agricultor. Então, o PRONAF é o Programa Nacional de Financiamento para a Agricultura Familiar. Para acessar, eu preciso ter DAP. No PRONAF existem algumas categorias, né, alguns tipos de PRONAF. Tem o microcrédito, e que esse microcrédito ele é chamado pelo Banco do Nordeste de agroamigo. No agroamigo, a gente tem um empréstimo que é melhor do que de pai para filho. Então, você pode tomar R$5.000 financiado e você vai pagar 3.750. Então, se você pagar ele dentro do prazo, ele tem um rebate, e esse rebate lhe dá um desconto. Então, é melhor você tomar esse dinheiro até do que não tomar, porque o governo está subsidiando esse recurso para o agricultor familiar. Esse agricultor ele pode fazer esse financiamento 3 vezes com esse rebate. Depois que ele fechou essas 3 vezes, ele não vai ter esse desconto, mas ele pode tomar novamente esse empréstimo de R$5.000 sem garantia real, sem avalista. Então, é uma forma de estar impulsionando algumas atividades rurais. Existem outros PRONAFs de mais, né, de 10 mil, de 15 mil, de valores maiores também, e aí precisa fazer um projeto, precisa ter uma viabilidade econômica para que esse recurso seja liberado com juros subsidiados do governo para a agricultura familiar. Um outro documento necessário para que você possa emitir a sua DAP e também solicitar um PRONAF é o CAR. O que é CAR? CAR é Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural, na Bahia, ele é chamado de CEFI, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. Esse cadastro, ele é necessário para você regularizar a parte ambiental da propriedade. Então, é uma certificação que você faz, ela é uma declaração que você faz ao governo, dizendo, olha, eu tenho uma reserva legal, eu tenho isso, eu tenho aquilo na minha propriedade. Então, você contrata um profissional que vai fazer o CAR para você. E é importante que esse CAR seja feito. A propriedade, ela precisa ter o CAR. Então, uma das coisas que eu vou falar para vocês, você quer comprar uma propriedade? Pergunta se ela tem o CAR. Por quê? Já era para ter sido feito, porque o prazo, inclusive, já passou. O governo adiou durante alguns anos, 2, 3 anos, esse processo foi adiado, e agora é obrigatório. Então, eu posso deixar para fazer na frente. Não, você precisa ter o CAR. Essa propriedade, para você estar adquirindo, ou ela já tem o CAR, ou você, comprando ela, você sabe que você vai precisar fazer esse CAR, porque é um documento obrigatório das propriedades rurais hoje, tá? Então, para me emitir a DAP, eu preciso do CAR. Então, é uma coisa super importante de estar tentando quando vai se comprar uma propriedade. E se você tem uma propriedade, procure saber se alguém já fez o CAR, porque é um documento hoje obrigatório para toda a propriedade rural em qualquer local no Brasil, qualquer município ou território, tá? Então, esse é o agricultor familiar, essa é a questão da DAP, da declaração que lhe dá essa certidão de que você é agricultor familiar, e também a gente tem a questão dos benefícios em acessar políticas públicas. Tem 15 políticas públicas que podem ser acessadas com a DAP, né, como agricultor familiar. As principais é o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA e o PENAI. É você poder vender para o governo, é você poder atender a merenda escolar, você entregar produtos para a merenda escolar, ou entregar produtos para Programa de Aquisição de Alimentos, que vai doar nas creches, né, nos hospitais, né, no presídio. Então, eles têm para onde está fazendo essa doação, e você, enquanto agricultor familiar, você tem prioridade de comercializar a sua produção para essas políticas públicas. Mas para participar, é necessário você ter a sua certidão de agricultor familiar, tá? A gente pode estar fazendo várias possibilidades aqui com relação a programas de financiamento. E se houver também aqui interesse do grupo, tiver interesse de saber mais sobre financiamento, a gente também pode trazer mais esse assunto aqui, explorar um pouco mais, trazer até algum agente de desenvolvimento, algum agente de crédito aqui, para a gente poder fazer um bate-papo também
sobre possibilidades de financiamento para atividade rural. O outro tema, que é um pouquinho mais longo que a gente vai estar falando hoje, é metodologia de produção. Eu lembro muito das conversas com duas amigas que estão aqui, a Noêmia e a Miriam, e a gente ficava conversando sobre isso. Agricultura sintrópica, agroecologia, agrofloresta, como é que faz isso? Qual é melhor? Por onde eu começo? Então, assim, hoje eu vim trazer esse tema aí que a gente começou a conversar para que a gente discutir com todo o nosso grupo que está aqui, tá? Então, vamos começar pela agricultura convencional, depois a gente passa para a agroecologia e a agricultura sintrópica. E a gente vai tentar explorar hoje aqui um pouco mais desses temas. E vocês, se tiverem alguma dúvida sobre a primeira parte que a gente falou, da agricultura familiar, dessa profissão que é regulamentada e que tem benefícios, né, do governo para essa categoria, vocês podem mandar aqui também no chat para a gente poder estar conversando daqui a pouco, na hora que a gente partir para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Agricultura convencional. A agricultura convencional, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existe um pacote tecnológico. Normalmente, quando se fala de agricultura convencional, se fala de um pacote. E se vocês conversaram com alguém que falar para você de pacote tecnológico, vocês podem saber que a gente está falando aí de agricultura convencional. Por que, Giz? Porque as pessoas diziam, olha, quando chegou a Revolução Verde, que a gente não conseguiria produzir alimento para sustentar a população mundial. E aí precisavam criar alternativas de fazer essa produção para que a gente pudesse conseguir atender a população como um todo. E para isso começaram a ter adubos químicos, formulações, começou a começar a aumentar a produtividade, utilizando maquinário pesado, utilizando insumos, né, muito químico no processo. E aí as lavouras começaram também a ter problemas de pragas e doenças. E para corrigir o problema de praga e doença, o que é que a gente faz? Aplica os que eles chamam de defensivos químicos, mas nada mais é do que agrotóxico. Então, a agricultura começou a passar por um processo de utilização pesada de um pacote. Eu boto o adubo químico, a planta cresce, vai aparecer praga e doença, porque existe um processo de desequilíbrio, e a partir daí eu entro com o agrotóxico para poder matar as pragas. E aí eu vou produzindo. Durante um tempo isso funcionou. Mas aí começou a passar a ter um aumento no número de pragas, cada vez a praga ficava mais resistente, aumentava a dose daquele agrotóxico, e aí daquele já não dava mais certo, eu vinha com outro, e eu já cheguei a encontrar agricultores colocando carrapaticida em hortaliça. Podem ter certeza do que eu estou falando. Carrapaticida em hortaliça. E a gente compra aquele produto, consome, e a gente não sabe o que a gente está consumindo. E aí, para resolver esse problema, tem um movimento aí que está trabalhando esse processo do veneno estar na mesa. Toda agricultura convencional tem veneno, Gile? Não. Mas a grande maioria da agricultura convencional tem químico, seja ele como insumo, seja ele como o agrotóxico, tá? E tem muitos produtos estão sendo colocados na nossa mesa que estão envenenados, sim. Existe vídeos no YouTube, se vocês quiserem estar se aprofundando nesse tema, que o veneno está na mesa. Tem o vídeo 1 e tem o vídeo 2. Já foram duas produções falando sobre o volume de agrotóxico que está sendo utilizado na agricultura brasileira, na agricultura convencional. E o Brasil hoje é o campeão no uso de agrotóxico. Tá? Então, são litros e litros que cada brasileiro está consumindo aí anualmente de agrotóxicos, muitas vezes até sem nem entender, sem conhecer o processo que está acontecendo, eles estão consumindo, né? Eu falei eles não, eu também consumo, porque eu também, em alguns casos, não tenho solo orgânico, então a gente acaba consumindo e a gente precisa mudar essa realidade. E a gente tem formas de fazer isso, existem outras metodologias de produção, e que a gente tem trabalhado para que o agricultor familiar, ele trabalhe outros métodos de produção e não a agricultura convencional. Exatamente porque a agricultura convencional é um sistema de monocultura, e vou voltar aqui o slide anterior, só para vocês verem. Você vê aqui, é uma plantação única, então é a monocultura, só aquela cultura está sendo colocada ali, e quando eu tenho um desequilíbrio nutricional nessa planta, eu estou com ela desbalanceada de alguma forma,
eu deixo ela suscetível a alguma doença, ao ataque de uma praga, ao ataque de alguma doença nela. E para corrigir esse problema dessa praga ou dessa doença, aí vem o veneno para poder combater. Então, é muito químico que acaba sendo utilizado nesse processo e nessa prática de trabalhar com monoculturas. Então, a gente precisa que a agricultura familiar trabalhe com outra metodologia de trabalho. Então, se você quiser se aprofundar, assistam esses vídeos, são vídeos muito impactantes, que falam sobre o veneno está na mesa. Então, tem o vídeo 1 e tem o vídeo 2, e vocês podem estar assistindo. Agroecologia, Gílio, o que é isso? Isso é bom, é um processo que é interessante para a gente, que está nesse processo da transição cidade-campo. Como é que isso funciona? Então, a agroecologia é um grande movimento, né? Então, a agroecologia ela tem sido trabalhada muito com ciência, prática e movimento. Então, a definição dela, da Secretaria de Abastecimento do Estado de São Paulo, ela fala que é uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para o estudo e tratamento de ecossistema, tanto produtivo quanto preservador dos recursos naturais, e que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, proporcionando, assim, um agroecossistema saudável. Então, a gente pode e deve trabalhar com a agroecologia ou com a agricultura sintrópica. Então, são os dois modelos de produção em que o agricultor familiar, em que a família que está buscando a transição da cidade para o campo deve se debruçar em aprender, em entender e colocar em prática. Porque esses são sistemas em que a gente olha para a natureza e a gente trabalha o que a natureza tem feito. Olha como a natureza tem trabalhado. Quando a gente olha para uma área de mata, ninguém vai lá adubar uma área de mata. Ninguém vai lá aplicar um agrotóxico numa área de mata. Por quê? Porque existe um sistema em equilíbrio. Então, a gente precisa observar o que a natureza faz, o que Deus, como nosso Criador, fez e colocou para a gente, e a gente poder trabalhar esse processo de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável, de uma forma a produzir, de fato, alimento para o consumo da nossa família. Então, existe um grupo muito forte trabalhando a agroecologia como ciência, estudando, pesquisando, né, desenvolvendo vários trabalhos e várias formas de você atuar do ponto de vista científico. Precisa colocar isso em prática, e a prática na agroecologia, ela não envolve só o homem, envolve a mulher, envolve os filhos, envolve os jovens, toda a família é envolvida no processo da agroecologia. Tem alguns amigos que têm a camiseta que fala assim, sem mulheres não há agroecologia, pela importância da mulher no cuidado com a família, pela produção de alimentos, o cuidado em saber o que é que ela está colocando na mesa da sua família, né? E também um movimento muito forte que tem vindo, tem crescido no Brasil e que a gente tem acompanhado esse processo. Eu trouxe aqui uma foto do ano passado, em novembro de 2019, eu tive no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que aconteceu em Aracaju. A gente foi apresentar um trabalho lá, e tinham mais de 300 trabalhos sendo apresentados nesse congresso, de pessoas que estão estudando agroecologia, participando desse processo, e trazendo, mostrando que é possível, sim, produzir alimento sem veneno. É possível produzir alimento de forma saudável, de forma natural, de forma a preservar a sua propriedade, preservar a vida do seu solo, então, de uma forma, de fato, sustentável, tá? Então, existe todo esse processo que dá para ser trabalhado, tá, do ponto de vista da agroecologia. A agricultura sintrópica. Essas duas fotos são fotos muito importantes para mim, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui, não sei se dá para ver aqui, é o mouse em cima, esse aqui é o Ernest Guest, ele é o criador desse conceito da agricultura sintrópica, e aqui do lado dele está o Henrique Souza, que é um agrônomo também, amigo nosso, a gente participou de várias formações com ele. Aqui está a foto do Henrique me entregando o certificado da participação nas atividades que eles promovem de agricultura sintrópica. A gente participou em 2016, 2017, de um grande movimento de treinamento de técnicos, treinamento de agricultores, do programa que eu falei para vocês, do PDRT. A gente descia com um ônibus para passar uma semana inteira mergulhado, né, bebendo dessa fonte, aprendendo, tendo vivência para colocar isso em prática. E eu vou dizer para vocês que quando eu tive essa experiência com o Henrique,
e o Ernest, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou esquecer o que eu aprendi na faculdade, eu preciso esquecer o que eu aprendi na faculdade, porque é tudo muito diferente. É tudo muito diferente e é um processo muito diferente e inovador. E o que é que eu preciso para a agricultura sintrópica? É uma agricultura de processo, é uma agricultura de conhecimento, de observação, de pesquisa. E por que ela é diferente da agroecologia, Geile? Porque no processo da agricultura sintrópica, você dá o input inicial. Então, no início, eu coloco o insumo, mas insumos naturais. Então, eu uso um esterco, eu uso um fosfato de rocha. Eu não entro com químico, mas eu entro com material de fora. E a partir do momento em que eu fiz essa implantação, o sistema se retroalimenta como uma mata, como uma floresta. Então, é um processo encantador. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a aprender sobre a agricultura sintrópica, a gente se apaixona. E eu vou dizer para vocês, eu sou apaixonada hoje pela agricultura sintrópica, é a agricultura que eu acredito, é a agricultura que pode revolucionar a produção de alimentos e revolucionar o mundo. Então, é possível, sim, produzir alimentos de forma saudável e produzir alimentos de forma orgânica, né? E aqui é a chave. A chave do processo da agricultura sintrópica são sementes, são materiais propagativos, são estacas. Então, a riqueza da agricultura sintrópica é a diversidade, é o material que você tem. E muitas vezes a gente tem que perder o amor pela planta também no processo da agricultura sintrópica. E eu vou falar para vocês assim, coisas muito interessantes que a gente viveu na prática. Muitas vezes a gente plantava a bananeira e a gente queria colher o cacho. E, na verdade, a banana foi plantada naquele sistema para ela virar biomassa, ela alimentar o sistema. E eu tinha que cortar a bananeira para poder ela alimentar o sistema. Foi para essa função que ela foi implantada. Então, quando a gente vai trabalhar a agricultura sintrópica, a gente faz um desenho. A gente desenha o processo de que planta eu quero como produção e que planta ela vai entrar como biomassa. Então, no momento em que você entra com a bananeira como biomassa, você entra com o mamoeiro como biomassa, na hora de chegar a hora de cortar ele, você tem que cortar, você tem que perder o amor àquela planta e cortar, porque ela vai alimentar o sistema. Então, a gente faz um desenho de ciclo curto, ciclo médio, ciclo longo, para a gente poder implantar as áreas de agricultura sintrópica. Essa daqui foi uma área de agricultura sintrópica que a gente implantou no município de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia, já divisa com Minas Gerais, e a gente usou, isso aqui que vocês estão vendo no meio, não é madeira, é caule de bananeira. Então, os caules de bananeira, eles funcionavam para absorver água, para manter o sistema mais úmido, manter o sistema. Muita gente dizia assim, para me fazer horta eu preciso irrigar, eu preciso de irrigação. Não necessariamente. Existem lugares que irrigam as suas áreas com o caule de bananeira. E a gente estava fazendo esse sistema aqui, utilizando o caule de bananeira. 40 dias depois, olha o estado, a situação dessa área. Então, você já tinha o couve, a cebolinha já estava aqui, o coentro já estava aqui, aí vinha a berinjela, vinha o tomate, aí começava a vir as outras espécies e depois ia se formando uma floresta, tá? Então, é possível trabalhar na agricultura sintrópica, avançando com esses processos naturais. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês observarem. Vocês não estão vendo o solo exposto. Entre os caules da bananeira, a gente fez o plantio, colocou a semente e colocou pó de serra. Para poder o quê? Deixar o solo coberto. O solo não fica exposto. Então, quando o solo não está exposto, o sol não bate diretamente no solo, ele não vai permitir que o banco de sementes que está ali, que existe ali, ele cresça. E aí eu não vou precisar fazer a capina, que é um outro processo, que é um dos processos mais complicados dos tratos culturais, é ir para a enxada, capinar. É um processo que é difícil, é doloroso, né? Muitos não querem ir morar no campo exatamente porque não quer capinar. Alguns já disseram para mim, eu não quero morar no campo, nunca, eu não quero ir para a enxada. Mas a questão é, não precisa ir para a enxada. Se eu fizer o tratamento, fizer o processo de forma a deixar o solo coberto, eu não vou precisar ir para a enxada. Eu vou utilizar o processo a meu favor. E nesse caso, mantendo o solo coberto, eu diminuo a temperatura do solo, porque o sol não vai incidir direto nele. E quando fica muito quente, as raízes, elas não vão absorver os nutrientes na hora que dá o pico de sol. Então, ela para também, dá uma inatividade ali nas raízes. E a gente consegue trabalhar esse processo de uma forma mais equilibrada, tá?
Então, existe forma de trabalhar no campo mais eficientes, com menos esforço possível, para que você possa estar fazendo. Nesse caso da agricultura sintrópica, você pode, toda vez que você vai fazer um manejo, você faz uma colheita. Você faz um manejo, você faz uma colheita. Então, você nunca está indo ali só fazer aquilo, só capinar. Não, você está indo colher o couve, você vai lá, faz um manejo e traz o couve para casa. Vai, outra vez, vai colher uma fruta. Então, você sempre está tendo renda naquela área. E aí a gente pode começar com cultura de rápido crescimento e elas vão crescendo, todo mundo junto, dentro dos sistemas. Eu vou mostrar mais algumas fotos para vocês. Essa daqui é uma outra área. Vocês estão vendo aqui, já tem o milho, já tem tomate. Essa área foi uma área super produtiva na região de Novo Destino. E aqui a gente usou casca de mandioca. Então, naquela comunidade, tinha facilidade da raspa da mandioca. Nas farinheiras tinha abundância. Então, a gente pegou essa raspa e fez a cobertura do solo com a raspa da mandioca. Então, a gente tem que olhar o que é que eu tenho no entorno da propriedade, próximo ali, para que eu possa estar utilizando. Em Ibirapuã, era dentro da área urbana, então a gente tinha facilidade do pó de serra. Nessa área aqui de Novo Destino, a gente tinha facilidade da raspa. Já eu não tenho nada próximo de mim. O que é que eu faço? Você planta a capineira, o capim de corte, tritura ele e utiliza ele como fonte de biomassa para cobrir o seu solo. Então, existem alternativas para estar fazendo essa prática que vai ajudar a manter a umidade, vai ajudar a microbiota do solo, né? Os micro-organismos estarem ali decompondo e alimentando o seu sistema, e ao mesmo tempo você consegue estar melhorando a fertilidade do solo. Então, e deixando de capinar, né? Como consequência, a gente deixa de capinar, o que é uma coisa muito interessante, né? Então, são possibilidades aí do sistema da agricultura sintrópica que a gente pode estar implantando. Essa aqui foi uma outra área também que a gente implantou. Estava um grupo, um regime de mutirão, a gente fez a implantação. Ali eu estava com a bandeja de alface, tirando os alfaces para o pessoal plantar. E a gente planta canteiros que a gente chama de canteiros biodiversos. O que é que você está falando, Gílio? O que é isso? A gente não planta só alface. Então, é o canteiro de alface, mas a alface é o principal. Eu vou plantar várias coisas ali dentro. Enquanto o alface está crescendo, eu já tirei o coentro. Ou tirei a salsa, ou o rabanete. Então, o alface ele tem um ciclo de 60 dias, mais ou menos, 45 a 60, e eu tenho o coentro e a salsa com 30 dias. Então, eu já plantei, eu já colhi. Então, dá para a gente montar o desenho do canteiro biodiverso com várias culturas. Por que isso é importante? Aí, vou falar com você, Miriam, com você, Noêmia. Vocês me perguntavam assim, na horta da minha amiga está tendo problema lá, está dando um problema de uma praga, está acontecendo alguma coisa. Quando eu faço esse desenho de estar trabalhando aqui com canteiros biodiversos, eu diminuo a possibilidade de estar tendo um ataque de praga. Por quê? Porque o sistema está mais equilibrado. Eu tenho mais diversidade. A praga pode atacar uma planta e não atacar todas. Eu vou plantar também plantas repelentes. O que é uma planta repelente? O girassol. O girassol é uma planta repelente. A gente planta girassol dentro da horta e a praga ela vai para o girassol e deixa sua planta mais preservada. Outra coisa que você pode plantar para também estar tendo um cuidado na horta, o hortelã. O hortelã ele não pode entrar num canteiro biodiverso, ele tem que entrar em um canteiro, em uma ponta da sua horta, porque ele vai se espalhar ali e ele não vai permitir outra planta junto dele. Mas é super importante eu ter o hortelã miúdo, eu ter o hortelã grosso na minha horta, também com um processo de equilíbrio do meu sistema e de planta repelente, tá? Então, são processos que precisam ser trabalhados para estar utilizando essas áreas de uma forma melhor, mais equilibrada, diversificada a produção, para que a gente possa estar cada vez mais construindo um grupo, né, de plantas, um grupo de alimentos, para que você, no momento que você vai colher para a sua família, você colhe aquele local, replante ele e já tem outros em crescimento também, para que você possa manter a sua família com subsistência, né, para todo o período. Eu não vou plantar 10 canteiros de alface de uma vez, porque eu não vou ter para quem vender 10 canteiros de alface, nem vou consumir 10 canteiros de alface de uma vez. Então, eu posso consumir um canteiro biodiverso, vou para o segundo, e aí a gente tanto facilita para escalonar o plantio, como facilita para você sempre ter produtos para você colher, sempre ter produtos para você consumir com a sua família. Então,
esses são processos mais interessantes e mais adequados para a gente estar trabalhando enquanto nós estamos aqui no processo de definir, né? Vou para o campo, ok. Quando você vai para o campo, qual é a nossa melhor metodologia de produção? Então, você tem 3 metodologias que nós apresentamos hoje. Sistema convencional, agroecologia e agricultura sintrópica. Então, agroecologia ou agricultura sintrópica, você está no bom caminho. O sistema convencional é um sistema que está em processo de falência. Ele não vai se sustentar por muito tempo, porque é um processo de esgotamento do solo, fica muito dependente de insumos que são insumos externos, insumos que tem que comprar muitas vezes fora do país, e as reservas de fósforo no mundo, elas estão acabando, então é um sistema que vai entrar em colapso rapidamente. Então, a gente precisa ter um sistema que seja um sistema sustentável, que seja um sistema em que a gente consiga produzir os nossos insumos na propriedade, para que a gente tenha uma propriedade autônoma, para que a gente possa estar cada vez mais conseguindo ter, dentro da nossa propriedade, a subsistência, a autonomia, não depender do dólar, né? O dólar subiu, os insumos sobem. Muitas vezes a gente está assistindo o jornal e escuta, os insumos da produção de milho e soja subiram porque o dólar subiu. A gente não pode ficar refém da economia, não pode ficar refém dos processos e precisamos buscar sustentabilidade. E para sustentabilidade, agroecologia ou agricultura sintrópica, qualquer um dos dois que vocês decidirem adotar, vocês estão num bom caminho, porque é, de fato, que vai fazer a diferença na vida e na produção da sua propriedade, tá? O que é que eu vou sugerir para vocês? Alguns vão dizer assim, Geile, eu não sou agricultor familiar ainda, eu não sei se eu vou me adaptar aí para o campo, não, apesar de estar hoje com muita vontade no meu coração, eu não sei se é isso o caminho que eu vou estar fazendo, então eu vou sugerir para você, procure alguém que já tenha uma propriedade, comece a ir para essa propriedade com ele, comece a experimentar esses processos, comece a participar de mutirões de plantio, vá começando a se envolver com esse processo, mesmo antes de você fazer a compra da sua propriedade, mesmo antes de você avançar na jornada de transição. Porque é importante estar envolvido com esse processo, é importante estar colocando a mão na massa. Se você conhece alguém que tem uma propriedade ou que está começando a montar uma ecovila, está começando a montar algum processo, coloca isso lá no processo para que você possa começar a estar experimentando, né? Começando a degustar esse processo de ir para o campo, da alegria que é ir para o campo, e também entender como é a dinâmica da propriedade, como é que esse processo vem acontecendo, para que você possa estar vivenciando isso cada vez mais, tanto você como toda a sua família. O nosso quarto ponto hoje, nós temos aqui os nossos encontros, vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente tem já aqui realizado o primeiro encontro, que foi no dia 6 de agosto, às 19h30. A gente falou sobre aí a importância da gente responder as enquetes. A gente está preparando uma nova enquete para estar encaminhando para vocês. Nós temos algumas pessoas que estão participando de outros lugares e que é importante a gente estar conseguindo falar com todo mundo. Então, é importante a gente ter o cadastro de vocês, a inscrição de vocês para que a gente possa mandar os e-mails. Eu quero perguntar aqui para vocês, quem recebeu o e-mail aí com a receita do acarajé de mandioca? Responde aqui para a gente no chat. Quem recebeu esse e-mail, quem abriu esse e-mail. A gente tem mandado alguns e-mails para que vocês tenham o link de algumas coisas que a gente falou aqui. Muitas vezes não está aqui no dia, a gente está mandando esses materiais por e-mail. Nós temos um artigo em que a gente está com ele pronto. A gente vai mandar amanhã para quem está cadastrado já na comunidade da Transição Cidade Campo. Então, é um presente nosso para vocês. Então, fala dos 5 aspectos da Transição Cidade Campo. Nós temos preparado o material e a gente vai estar disponibilizando para quem já se inscreveu na comunidade. E é importante vocês estarem participando com a gente, mandando feedback para que a gente possa estar vendo como que a gente pode estar melhorando cada vez mais nossos encontros aqui. A gente tem hoje, falamos sobre a agricultura familiar, falamos da metodologia
de produção, né, das 3 formas de metodologia de produção, e a gente está previsto agora no próximo dia 19, a gente fazer um outro encontro. E as inscrições estão abertas, as pessoas podem participar, traga quem vocês puderem, quiserem estar participando, traga para participar da comunidade, vai ser todo mundo muito bem-vindo, para que a gente possa estar cada vez mais aqui conversando, batendo papo e trazendo informações para vocês, tá? Então, fechando aqui com vocês a questão da plataforma Futuro Rural, a gente está com alguns lançamentos para outubro, que a gente está preparando, a gente vai estar desenvolvendo esses processos da Futuro Rural, e toda vez que a gente tiver uma live aqui, tiver alguma coisa já desenvolvida, a gente vai estar trazendo aqui para vocês em primeira mão, para que vocês estejam acompanhando a evolução desse trabalho que nós estamos fazendo aqui para vocês. Os 5 aspectos da transição cidade e campo é o nosso primeiro trabalho, e a gente vai estar também acrescentando outros trabalhos aqui para estar avançando com vocês nos processos para ter uma propriedade autônoma, para vocês terem soberania alimentar, para saber produzir o próprio alimento, para cuidar da sua propriedade, para ter a documentação da propriedade toda em dia. Inclusive, a gente está agora com o ITR sendo feito nesse momento, que é um imposto territorial rural, é uma declaração que precisa ser feita, e até o dia 30 de setembro precisa fazer essa declaração. Quem tem propriedade, fique atento para não perder o prazo. Quem não tem ainda, comece a se familiarizar. Todo mês de agosto, setembro, é a época de fazer a declaração da propriedade. Do mesmo jeito que a gente faz a declaração do imposto de renda da pessoa física, a propriedade também tem a sua declaração, que é o ITR, tá? Então, é muito legal esse processo de fazer o acompanhamento, saber como trabalhar para que a gente não tenha dor de cabeças futuras, tá bom? Então, obrigado a vocês que estão aqui. Era esse o nosso conteúdo de hoje. A gente está aqui agora para ver as perguntas de vocês, para a gente começar aqui a bater um papo e responder aqui um pouco do que vocês trouxeram aqui para a gente hoje avançar. Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram para a gente. Itana, esse tipo de empréstimo também são possíveis para agrovilas? Sim, Itana. O Pronaf é possível para qualquer propriedade rural, seja agrovila, seja ecovila, é propriedade rural, você tem lá a documentação da propriedade certinha. A questão vai ser se você tem a documentação, mas tendo a documentação é possível para qualquer um desses formatos que estejam trabalhados aqui. A agrovila se enquadra na agricultura familiar? Se enquadra na agricultura familiar, sim. A agricultura familiar é o que tem um pedaço de terra, seja esse pedaço de terra em agrovila, em propriedade individual, em ecovila, de qualquer forma. Ele tem a propriedade dele, tem o pedaço de terra dele, ele pode estar enquadrado na agricultura familiar, pode acessar as políticas públicas, pode estar avançando com financiamento também e com os benefícios da agricultura familiar. Eu tenho vários agricultores que a gente assiste que muitas vezes ele não tem um pedaço de terra dele, mas o avô tem, faz um contrato de comodato, que é um empréstimo sem pagamento, né? Você não paga por esse uso, e a pessoa consegue tirar a DAP dele e consegue fazer o financiamento, tá? Então, muitas vezes, até com um contrato, você consegue estar acessando esse processo, não necessariamente só uma escritura. Existem vários tipos de documentação. Então, a propriedade rural, vários tipos de documentos aceitos. Se vocês tiverem interesse nessas informações também, deixa aqui para a gente, que a gente pode estar trazendo isso até como tema de uma próxima live. Vamos aqui. Maria Rita está perguntando, na organização da Ecovila, é preciso definir qual a sua funcionalidade? Se será agricultura familiar, convencional, outra modalidade? Vamos lá, vamos separar aqui. Primeira pergunta é, na organização da Ecovila, é preciso definir qual a sua funcionalidade? Quando a Ecovila está sendo formada, normalmente as pessoas que estão na Ecovila definem qual o objetivo dela. Então, essa Ecovila, ela vai trabalhar terapias naturais. Essa Ecovila vai ser ligada a turismo rural. Então, tem um objetivo, tá? Então, é o grupo que está formando aquela Ecovila que está definindo esse objetivo. Aí, como vocês vão produzir na Ecovila, também vai depender de como vocês definiram. Tem ecovilas que elas têm funcionado num formato de associação. E aí é feito o quê? Além do estatuto, é feito um regimento interno.
No regimento interno, todas as regras vão estar colocadas ali. Se vai ser permitido agricultura convencional, se só vai ser agricultura, só vai ser agroecologia, só vai ser produção orgânica. E aí uma coisa que é bom deixar claro também é que na agroecologia ou na agricultura sintrópica, toda a produção é orgânica. O orgânico, ele é uma certificação que se faz, mas tanto a agroecologia como a agricultura sintrópica, você consegue fazer o processo da certificação orgânica, tá? Então, é nessa definição aí, Maria Rita, que vocês vão estar decidindo como vai ser. Se você chega em uma ecovila que ela já está formada, é importante você saber quais são as regras, né, do funcionamento dessa ecovila. Se já definiram isso ou não. Se não está definido, é bom que se defina, é bom que se faça um regimento interno. Quando as regras estão claras, menos conflitos vão ter. Então, é importante que esse processo seja definido para que não haja conflitos futuros, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que vem funcionando. Noêmia tem perguntado aqui, gelo, então não precisa molhar, usando a técnica de horta com caule de bananeira? Noêmia, é o seguinte, o caule da bananeira é uma forma de você deixar aquela área com umidade durante um período. Então, se o caule da bananeira ele consegue ficar ali 2 meses mantendo água, vai depender da localidade que você está. Então, tem localidades que conseguem ficar 1 mês, tem localidades que conseguem ficar 2, tem localidades que conseguem ficar 3, dependendo se está chovendo, se não está chovendo, se está totalmente seco. Você pode ter uma vida dessa umidade ali na bananeira menor. E isso faz com que você precise repor, trocar, colocar outros caules de bananeira que tenham mais umidade, tá? Então, é possível trabalhar assim para lugares que não têm facilidade de água para irrigar, é possível trabalhar para plantio de algumas fruteiras, eu já vi produtores plantando cacau dessa forma, para manter a umidade ali, já vi produzindo citros, então tem um formato de você utilizar, mas aí você tem que acompanhar na sua área, na sua localidade, a depender da época do ano, e ver se você precisa repor esse caule da bananeira para poder estar mantendo aquela umidade ali. Se você tem condição de fazer uma pequena irrigação, ótimo. Se não, a bananeira pode ser uma alternativa. Tem agricultores que estão partindo para fazer a captação da água do telhado, fazer uma cisterna de ferro-cimento, né, um reservatório para manter a água que cai do telhado, e a partir dali ele tem aquela água para fazer irrigação. Então, existem alternativas para serem utilizadas. Carlos Adriano está perguntando, só uma curiosidade, no caso da bananeira, é porque ela chegou em tal idade que tem que cortar, ou é porque existe a necessidade dela naquele momento? As duas coisas. Então, você tem um momento em que você tem que cortar porque ela já produziu o cacho e você tem que cortar ela, ou você planta ela para você cortar, e aí ela pode ser cortada bem antes, você pode cortar ela nem emitiu ainda a inflorescência, nem o cacho, e você já está cortando ela para suprimento de biomassa. Vai depender do objetivo que você plantou a bananeira. Plantou a bananeira para colher cacho? Ela vai ficar, você só vai cortar quando ela colher o cacho. Plantei a bananeira como fonte de biomassa, aí, no momento em que houver necessidade de cobertura do solo, houver necessidade de biomassa, eu vou cortar essa bananeira, tá? Alderico está perguntando aqui, existe agrotóxicos que é só permitido no Brasil? Sim, existem agrotóxicos que estão sendo utilizados no Brasil que não são permitidos mais em outros lugares do mundo. O Brasil hoje tem sido campeão no uso de agrotóxicos, na liberação desses agrotóxicos para utilização na agricultura. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem aqui. Miriam está falando, maravilha, iniciei minha horta em fevereiro, a capina de fato é sofrido e tem custo. Exatamente, Miriam. É por isso que a gente faz, no processo da agricultura sintrópica, toda a cobertura do solo. É melhor eu fazer uma área pequena, bem feita, do que eu fazer uma área grande e depois eu não consigo nem dar conta, porque o mato vem crescendo e horta é um processo que precisa ser muito bem trabalhado. E aí a gente tem feito o quê? Implanta um canteiro essa semana. Semana que vem você implanta outro canteiro, mas faz o processo todo, cobre o solo, bota biomassa nesse solo para que a gente consiga ter cada vez mais
produção com qualidade, melhorando a fertilidade do solo, e cada ano, ou cada vez que você muda a produção daquele canteiro, ele fique melhor e não pior. Tem um ditado que fala que tem pai rico, filho pobre, neto miserável. Por que isso? Porque foi utilizado muito insumo químico, muito uso de calcário, então tenham muito cuidado com o uso de calcário, porque o calcário ele disponibiliza muito nutriente para o solo, mas ao mesmo tempo ele esgota o solo, tá? Então é importante a gente saber utilizar os insumos, é importante a gente entender a necessidade que o meu solo tem. Fazer análise de solo é muito importante. Existem 4 tipos de análise. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouco mais sobre essas análises, para que você conheça o seu solo e que você possa estar utilizando o que é melhor para ele naquele momento, e você possa também ter um custo equilibrado. Você não precisa gastar tanto, e muitas vezes não é necessário aquilo, porque você não sabe como é que está a realidade do seu solo. Tá? Então, precisa ser muito bem planejada a implantação da horta. Tem as plantas companheiras, tem as plantas que atraem as pragas. Então, dentro da composição da horta, tudo isso a gente precisa colocar para que a gente possa ter um sistema mais equilibrado, para que a gente possa ter um sistema que seja mais eficiente, que não precise da capina ou precise de pouca capina. Então, quanto mais eu tenho cobertura de solo, menos capina eu tenho. Então, vamos botar cobertura de solo, não vamos deixar o solo exposto. Isso é uma das coisas que eu mais recomendo aos meus agricultores. Narciso está falando aqui, a manipoeira também pode ser utilizada como biofertilizante? Com certeza, Narciso. A manipoeira ela é fantástica. Eu sou uma apaixonada pela manipoeira. E eu tenho utilizado a manipoeira demais para adubação. Adubação da mandioca de fundação, de cobertura, adubação foliar. E agora a gente está fazendo vários testes agora para adubação foliar de hortaliças com manipoeira. Então, sem dúvida, você pode tanto utilizar ela pura, como você pode estar utilizando ela também de forma a compor um biofertilizante, né? Ela pode entrar na composição de um biofertilizante. É fantástico. É comprovado cientificamente que a urina humana é bastante rica em nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. A gente não tem utilizado urina humana, tá? A gente tem utilizado urina de vaca. Então, na urina de vaca, a gente tem utilizado no biofertilizante, tem utilizado também em algumas adubações foliares e tem, de fato, muito rica em nitrogênio, muito rica para todo o processo de composição da nutrição. Então, a urina humana a gente não tem usado, mas a urina de vaca, sim. Valdívio está perguntando aqui, a agricultura sintrópica pode ser usada em qualquer terreno? Com certeza. Qualquer terreno você pode trabalhar agricultura sintrópica. E na agricultura sintrópica a gente sempre fala, não existe solo ruim, existe solo mal cuidado. Então a gente precisa saber trabalhar o solo, precisa colocar biomassa no solo. Quando a gente entra numa área de mata, normalmente tem uma serrapilheira. O que é serrapilheira, gente? Serrapilheira é uma camada de biomassa. Aí você abre aquelas folhas que estão ali, você já começa a ver raízes brancas, você vê que a raiz ficou superficial. Por quê? Porque ela veio buscar o nutriente onde os micro-organismos estão ali decompondo e liberando nutriente para elas. Quando eu estou fazendo isso, eu vou conseguir trabalhar em qualquer solo. Não tem solo ruim. E você pode sim, Valdívio, utilizar a agricultura sintrópica em qualquer terreno. É super recomendável. Bruno Carvalho está perguntando, ITR é isenta até quantos hectares? Depende da propriedade e quantos módulos fiscais você tem. Então, propriedades até um módulo fiscal, ela está isenta de ITR. Mas, módulo fiscal, quantos hectares? Depende do município, tá? A cada município, ele tem aqui a sua definição de módulo fiscal. Bruno também pergunta aqui, qual é a documentação necessária para regularizar minha propriedade, deixá-la apta para programas do governo? A gente tem aqui, você precisa ter, vamos falar de maneira geral, você precisa ter o ITR, você precisa ter o CA, você precisa ter a documentação da propriedade normalmente registrada em cartório, número de matrícula. Nem todas as propriedades vão ter, ela vai estar registrada em cartório, tá? Algumas são posses, tem uma série de documentos que são utilizados hoje como comprovação de propriedades rurais.
O K, ele veio para georreferenciar a sua propriedade, então, hoje em dia, não adianta você fazer nada errado, porque você está sendo monitorado por satélite. Então, se você foi lá numa área, devastou uma área lá, eu estou fazendo aqui na minha propriedade, ninguém está vendo. Não se iluda, está vendo por cima, e a gente pode sim estar tendo problema se for fazer isso. Não mexa nas áreas florestais da sua propriedade sem pedir autorização ao órgão ambiental do seu estado, tá? Não faça isso porque você pode ser multado. Nós estamos sendo monitorados de forma aqui pelo satélite. Tem mais uma pergunta aqui, Noêmia perguntando, gelo calcário não é necessário para tirar a acidez do solo? Sim, Noêmia, o calcário é utilizado para tirar a acidez do solo, principalmente na agricultura convencional. Mas, Geli, você não usa calcário na sua agricultura? Eu praticamente não uso calcário. Como é que você tira a acidez do solo? Eu tenho trabalhado com fosfato de rocha, eu tenho utilizado terra de pirá. São outras possibilidades que a gente pode estar trabalhando para diminuir a acidez do solo, sem disponibilizar tantos nutrientes e sem fazer com que haja um esgotamento do solo. Não usa calcário de jeito nenhum? Não é assim, mas eu uso calcário muito pouco ou em algumas situações muito específicas. Então, tenha muito cuidado com o uso do calcário. Não é dizer não use, mas é ter muito cuidado porque ele pode gerar um problema muito grave. Eu recebi um convite para fazer uma agrofloresta, uma propriedade em Cumuruxatiba. Aí eu fui visitar essa propriedade, cheguei lá, vista a coisa mais linda do mar, uma propriedade lindíssima. Bati o olho na área que eles queriam fazer a horta, eu falei, aqui tem problema. E peguei o solo para fazer análise, e aí a gente fez duas análises, a gente mandou fazer análise química e uma análise biológica. A análise química, o pH do solo estava de 8,2. O pH do solo, ele deve estar até 7. 7 ele está neutro. Mas para os nutrientes estarem disponíveis, a gente trabalha entre 5,5 e 6,5. Estava 8,2. Aí eu perguntei, mas o que vocês estavam fazendo nessa área? Eles só aplicavam calcário. Todo ano, toneladas e toneladas e toneladas de calcário. Resumo para vocês. É muito mais difícil corrigir um solo que está com 8,2 de pH do que um solo que está com 4, com 5. Porque você vai colocando doses menores até você chegar onde você quer. Quando você chegou em 8,2, para você voltar ao processo, é muito mais difícil. E, além disso, eles estavam com problema de nematóide, né? A análise biológica indicou problema de nematóide. Então, era uma área que você não conseguia produzir horta, mas o solo estava extremamente mal cuidado, extremamente degradado. E o processo de você recompor isso é muito difícil, tá? Então, não é não usar, use, mas use com muito cuidado, com recomendação, né? Procure um técnico para fazer recomendação, para que você tenha segurança no uso de algum insumo químico, certo? E Tana tem perguntado aqui, a agricultura sintrópica pode ser utilizada em região de praia? Pode sim, pode ser utilizada em qualquer região. Eu já vi solos de areia sendo trabalhado com agricultura sintrópica. Eu tenho um agricultor que a área dele a areia era branca, o solo completamente branco, e aí a gente tem hoje duas áreas na propriedade dele, uma em que a gente fez o trabalho e a outra que está lá antes, e você vê, uma areia se tornou extremamente produtiva, se tornou uma agrofloresta, então é uma área muito linda hoje, é uma das áreas que a gente mais levamos a gente está levando muito mais agricultores e pessoas para visitar de tão bonita que essa área se encontra. E era uma área considerada uma área de praia, uma área completamente não produzia nada antes, tá? Então é possível fazer sim. A gente tem aqui, acho que não tem mais pergunta, não chegou mais nada aqui para mim. Eu quero agradecer aqui a vocês pelo tempo que vocês estão aqui com a gente. Espero que tenha sido um conteúdo que tenha agregado para vocês aqui informações, que tenha sido positivo para esse processo. A gente quer aumentar, inclusive, o número de pessoas aqui participando. A gente já está com um grupo participando aqui desde a primeira live, mas a gente tem aqui possibilidade de aumentar também bastante gente ainda. Podem convidar mais pessoas. Dia 17 nós vamos estar aqui, nós temos um encontro marcado com você no dia 17 para a gente poder avançar com
mais informações sobre esse processo. A gente vai falar um pouco sobre negócios, vamos falar um pouco com você quais são as possibilidades e as oportunidades de negócios no campo. E se vocês tiverem sugestões de tema também, manda para a gente, entre em contato. É muito bom receber o feedback de vocês, receber uma ligação, receber uma mensagem no WhatsApp. Entre em contato com a gente, que a gente está aqui buscando trazer cada vez mais conhecimento para vocês, tá? Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente hoje e nos vemos, então, no nosso próximo encontro, tá? Um abraço e até a próxima.